O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós temos visto durante a semana como Jesus realizou várias curas. Curou a sogra de Pedro, ainda no dia de sábado, depois à noite, curou várias pessoas. Antes disso, havia expulso um demônio de uma pessoa lá na sinagoga. Então a gente vê, Jesus mostra, através da sua prática, que Ele é o Messias, Ele é o enviado de Deus. Hoje nós vemos esse leproso que se aproximou de Jesus, um homem de fé, porque ele disse: Se queres, tens o poder de curar-me. Então ele acreditava que Jesus poderia curá-lo, mas ele disse: Se queres. Então Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, seja curado. Veja que o gesto de Jesus de aproximar-se, estender a mão, tocar nele, não se podia tocar no leproso. Quem tocasse no leproso ficava impuro, então não podia tocar. Interessante que Jesus toca no leproso, o leproso fica puro. Jesus não ficou impuro, mas na visão dos judeus, Jesus estava impuro, porque tocou no leproso. Veja que, meus queridos, esse leproso curado, ele vai mostrar-se ao sacerdote para ser readmitido no convívio social, mas ele começa a falar para todo mundo. Esse homem que tem uma alegria que ele não se contém, porque o leproso, era muito triste ser um leproso, tinha que andar afastado dos outros, os cabelos tudo atrapalhado, roupa rasgada, e além do mais, além da doença que estava condenado à morte, a lepra não tinha cura, a pessoa era considerada um pecador, porque fez uma coisa muito errada, então estava sendo punido pelo seu pecado. Então o leproso era uma situação muito difícil, viver isolado, viver e carregando uma culpa. Então depois que ele é curado, ele não consegue se conter, ele vai contar para todo mundo, e Jesus vai para o lugar dele. Interessante que Jesus é que vai viver no lugar deserto, longe. Aí nós vamos entender aquela frase: Ele se fez pecado por nós, pela nossa redenção Ele assumiu o nosso pecado.
Não que Jesus tivesse pecado, mas Ele carregou sobre si os nossos pecados. E o pecado que nos afasta de Deus. Por isso Jesus gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Mas ali Ele redimia os pecados de toda a humanidade. Jesus veio para salvar a todos, para curar as nossas feridas e para que nós tivéssemos a vida eterna, a vida em plenitude. Agradeçamos a Deus pelo seu infinito amor para conosco e que nós possamos corresponder à graça que Ele nos dá a cada dia. Que a nossa Eucaristia seja a certeza da presença do Senhor que caminha conosco e hoje também nos dá força, nos dá alegria, e eu digo a alegria de ser cristãos, de um dia nós podermos estar com Ele no reino eterno. Assim seja.